Você sabe qual que é o maior desperdício que eu vejo nos times de marketing B2B atualmente? É gastar meses e meses e meses desenvolvendo uma estratégia perfeita de conteúdo que nunca sai do papel. Porque na hora que a estratégia está pronta, o mercado já está diferente. Enquanto isso, você vai ter competidores que são mais ágeis, que vão estar capturando a atenção e, consequentemente, a demanda do seu público mais rápido. Se você está cansado, assim como eu já estive cansado de planejar mais e executar menos, este vídeo vai te mostrar como que você vai construir um sistema de geração de conteúdo que funciona como uma máquina bem ali, ó, cheia de óleo, para acelerar a produção de conteúdo da sua empresa B2B. Uma verdadeira engrenagem de conteúdo que transforma uma única ideia em dezenas de peças que você pode distribuir em todos os seus canais. Eu sou Augusto Maciel e depois aí de liderar dezenas de times de marketing B2B, de prestar consultoria para dezenas de empresas, eu vou compartilhar com vocês o framework que eu implementei e implemento com meus clientes para gerar conteúdo B2B com consistência e escala. E eu juro pra você, eu não vou tentar te vender curso no final desse vídeo. Fica muito tranquilo. Eu quero compartilhar aqui processos e sistemas reais que eu tenho utilizado e que você pode implementar ainda mesmo no final dessa semana. Depois de assistir esse vídeo, você já pode começar a rodar um pouco das coisas que eu vou te ensinar aqui hoje. Beleza? Mas antes da gente ir pro vídeo de fato, quero aproveitar e pedir para você se inscrever aí no canal. É uma ação que para você é muito singela, mas que vai mudar muito a minha realidade aqui. Então, enquanto você se inscreve, eu vou tomar um cafezinho aqui, porque ninguém é de ferro, né? Bom, e pra gente começar, vamos começar falando o problema real do conteúdo B2B. Qual que é? Vou começar com um dado da Content Marketing Institute, que diz que 60% dos profissionais de marketing enfrentam dificuldades para criar conteúdo realmente envolvente. Parece familiar com a sua realidade? E tem mais. Apenas metade, ou seja, 50% das empresas B2B realmente documenta formalmente sua estratégia de conteúdo. Isso explica a baixa agilidade e a desconexão com o que realmente importa para o público. Eu vejo isso com frequência nos meus diagnósticos de marketing. Os times ficam paralisados pelo planejamento excessivo, sem conseguir de fato validar o que vai funcionar na prática. E eu, por outro lado, chego geralmente com uma cabeça de growth, de muito teste, então a minha abordagem ela vai ser o oposto. Vai ser focar em ações rápidas, testes constantes e ajustes aí baseados em dados. Para a gente trabalhar de uma forma onde a gente planeja menos e executa mais. Porque é só de fato no campo de batalha que as coisas acontecem, não é no planejamento. Planejamento, tudo no Excel, tudo na planilha, é lindo, maravilhoso. Mas quando chega na realidade, as coisas nem sempre são como a gente esperava. É aquela frase famosa do Mike Tyson, né? Todo mundo corajoso até tomar, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. E aí o primeiro passo para você construir de fato um sistema de conteúdo eficiente é entender quais são os objetivos e o foco do seu público. E aqui eu não estou falando necessariamente de você entender os dados demográficos dele, né? Aquela famosa imagem lá que tem o rei, o príncipe da Inglaterra e o Ozzy, que tem basicamente a mesma demografia, né? Estou falando de fato dos problemas reais que eles precisam resolver no dia a dia, na pele deles. Por exemplo, se o foco principal do seu cliente é atrair novos clientes com eficiência, toda a sua estratégia de conteúdo pode e deve partir daí. O framework que eu vou compartilhar com você, ele tem etapas muito claras. Primeiro, a gente faz a identificação do público ideal do seu ICP. Segundo, a gente vai pesquisar as necessidades reais do mercado. Em terceiro lugar, você vai escolher os canais de distribuição adequados para esse conteúdo. Quarto passo, você vai criar um conteúdo direcionado para cada fase da jornada desse usuário, desse lead. E aí, no quinto passo, você vai nutrir e converter os leads gerados de fato aí. E aqui vem um tema crucial, que é, para cada etapa dessas, existe um conjunto de crenças que impedem o seu público de avançar na jornada de compra. Por exemplo, na etapa de identificar o público ideal, muitos profissionais de marketing eles vão se deparar com o pensamento que é: e se eu escolher o público errado e desperdiçar tempo e dinheiro? Ou não tenho dados suficientes para identificar meu ICP.
É muito comum isso acontecer, acontece acho que com todos os profissionais de marketing aí que trabalham em empresas que não têm um grande volume de acesso a dados, estão começando a construir os dados. Eu passei por isso em uma empresa que eu trabalhei. E aí, o que a gente faz? A gente começa mapeando pelo menos algumas das 7 crenças que impedem o avanço para cada etapa do framework. Você pode, de fato, usar IA generativa, LLM, aí para acelerar esse processo, mas nada, de fato, vai substituir uma boa conversa, um bom telefonema para um cliente bom seu, para você entender, de fato, a realidade dele. As melhores ideias de conteúdos vêm geralmente das ligações de vendas, das calls de vendas, dos atendimentos, das reuniões de sucesso do cliente e com pesquisas qualitativas. É daí onde você de fato consegue extrair as informações mais relevantes sobre o seu cliente alvo, sobre o seu cliente em potencial. Depois, você vai começar a transformar essas crenças em títulos orientados à solução. Como é que funciona isso? Por exemplo, como identificar seu cliente ideal com pressão cirúrgica em apenas 5 dias? Ou o método para escolher mercados B2B sem desperdiçar seu orçamento. São títulos que estão orientados a uma solução de uma dor que meu público, por exemplo, tem. E agora que vem a parte mais interessante. A lógica desse sistema ele é muito simples. A gente tem um problema central e um mês inteiro de conteúdo. Se a gente divide, por exemplo, em 5 etapas, pensando uma etapa por semana, aí num mês um pouco mais longo, e são 7 crenças por etapa, a gente vai ter aproximadamente aí 35 ideias de conteúdo. E isso dá conteúdo para cada dia útil do mês, pelo menos, e passa ainda, né? Esse é um conceito que a Moz chama de Topic Clustering, ou clusterização de tópicos, onde a gente vai organizar o conteúdo em temas centrais e subtemas para aumentar a autoridade e eficiência da nossa produção de conteúdo. Com esse banco de ideias resolutivas, você pode alimentar múltiplos canais, por exemplo. Então você pode trabalhar com vídeos para o YouTube, como esse mesmo que você está assistindo agora, post para o seu LinkedIn ou para outras redes sociais que você utilize, e-mails para sua base, artigos para o seu blog, newsletters e por aí vai. E melhor, cada peça já nasce alinhada com problemas reais do seu público, não necessariamente de achismos ou de tendências superficiais, que você lá no começo já começou mapeando exatamente quais são as dores e as dificuldades reais que seu cliente tem. E aí a gente entra para a próxima etapa, que seria a onipresença digital, né? Que é você estar em todos os canais que são relevantes para seu público de forma simultânea. Dados da Salesforce mostram que clientes que interagem com sua marca em múltiplos canais geram, em média, 30% mais valor ao longo da vida útil dele. Então você tem um 30% de acréscimo aí no seu LTV. E uma pesquisa do Google comprovou que 80% das decisões de compra no B2B são influenciadas por interações em diferentes pontos de contato digital. Vou mostrar para você, vou explicar para você como funciona na prática e como a gente faz por aqui, tá? Então primeiro você vai criar uma peça central de conteúdo, como um vídeo, por exemplo, detalhado de 5 ou 10 minutos. Pode ser esse vídeo aqui, por exemplo, que eu estou produzindo. A gente transforma, pega esse vídeo, cria o roteiro desse vídeo, né? E aí eu vou fazer, claro, um conteúdo para YouTube, que é esse vídeo aqui. Esse vídeo, esse roteiro, ele vai ser transformado em um artigo para o meu blog. Ele vai ser transformado em um e-mail com os principais insights deles. Vou transformar também ele no checklist, num guia prático aí para servir como material rico. E depois transformo também ele em roteiro ou até cortes desse vídeo aqui mesmo para usar como clipe curto, como vídeo curto aí para Reels, LinkedIn e etc. Mas claro, essa estratégia de onipresença ela precisa de uma regra para funcionar, tá? Não é só sair fazendo que vai dar certo. Às vezes até você fazendo não vai dar certo, mas você vai ter que testar aí como um bom profissional de growth. A primeira regra é que você tem que respeitar o tempo do público com os formatos adequados para cada canal. O segundo ponto é que você tem que usar o canal certo para a mensagem certa. Um conteúdo de descoberta, por exemplo, ele vai ser diferente de um conteúdo de aprofundamento. Não adianta, por exemplo, você usar um conteúdo que você utilizaria no Reels, por exemplo, que é uma rede muito mais de descoberta, e você tentar usar ele também na newsletter, no e-mail ali para sua base, que é um conteúdo já para quem já tem sido nutrido, já te conhece um pouco melhor. O terceiro ponto, que é muito importante, eu uso muito aqui, é você usar dados para fortalecer as suas afirmações e aumentar a sua credibilidade. Um profissional sem dados hoje é um profissional que está defasado. E o quarto ponto, a quarta regra, é que você tem que interagir em todos os canais em qual você se posiciona. Então,
Esse é um desafio também. Muitas vezes você quer produzir muito conteúdo em diferentes canais, mas não dedica o tempo suficiente em interagir naqueles canais. E isso pode ser um tiro no seu pé, porque você está tendo um trabalho muito grande ali para produzir conteúdo, mas não está tendo um trabalho de nutrir aquelas relações que o seu conteúdo está conseguindo promover. Pensa assim, os profissionais de B2B, eles geralmente são ocupados. Então eles precisam de microlições. O que são as microlições? São conteúdos curtos que vão entregar valor rapidamente, sem muito rodeio, mas com profundidade suficiente para gerar mudanças reais e significativas. Eu sei que é desafiador para todo mundo. Então, leve isso de forma positiva. Se é desafiador para você, é desafiador para mim também, é desafiador para todo mundo que tenta trabalhar dentro desse mercado B2B. Agora vamos falar exatamente do sistema, como ele funciona. O conceito central, acho que você já entendeu, que é pega uma única peça central de conteúdo que dá mais trabalho para fazer geralmente, ou que você é melhor para fazer geralmente. Eu geralmente costumo usar aqui os vídeos, então eu trabalho com construir um roteiro de vídeo robusto para ser meu conteúdo principal, e aí a gente joga isso dentro de uma automação que vai reaproveitar isso para todos os seus outros canais, tá? Então como é que eu faço? Eu gero o roteiro do vídeo, eu uso geralmente aí o Gemini, Perplexity e o ChatGPT para me ajudar na produção desse roteiro, para trazer dados, para trazer referências, enfim, e construir um roteiro efetivo. Uso ali o Google Drive para organizar os vídeos e os materiais brutos, de fato. Então gravo, construo o roteiro, gravo, e com base no roteiro eu já começo a utilizar ali o Google Sheets para gerenciar todo o pipeline de conteúdo. O que eu faço? Pego esse roteiro, jogo ele dentro de uma automação no Make, tá? Que vai se conectar com o meu ChatGPT e com o meu Claude para melhorar esse conteúdo e readaptar. Dentro do GPT e dentro do Claude, eu tenho agentes que vão trabalhar para mim em adaptar melhor esse conteúdo para diferentes contextos. Então, basicamente, eu uso o GPT para ele melhorar o conteúdo para aquele formato específico, e depois eu uso o Claude para ele melhorar a linguagem daquele material dentro do meu perfil, da minha individualidade. Então, tanto o GPT, os agentes no GPT, quanto os projetos no Cloud, eles estão treinados, estão documentados ali, com informações minhas, minha forma de falar, minha forma de me expor, as expressões que eu uso, as expressões que eu não uso, mais ou menos um brand guide, ali, um guia de marca meu, e com base nesse guia de marca, eles adaptam esse roteiro para esse novo formato. E aí eu vou utilizar isso como um texto no LinkedIn, como uma newsletter, como uma postagem no Instagram, uma postagem no LinkedIn, o e-mail marketing para minha base, e por aí vai. E eventualmente até um blog post para o meu site. Ele readapta tudo isso, e aí eu sigo particularmente uma estratégia que eu chamo de All Roads Lead to YouTube. Né? Meu grande objetivo é ter uma presença maior dentro do YouTube. Então o que eu faço? Para mim faz mais sentido eu priorizar o YouTube, porque é a plataforma que eu mais acredito no longo prazo, de me entregar resultado quanto profissional. E todas as minhas outras plataformas alimentam o meu YouTube. Então, por isso que eu falo que all roads lead to YouTube. Todas as estradas levam para o YouTube. Por quê? Eu construo um conteúdo principal, que é esse vídeo aqui. Depois construo uma rede de conteúdos auxiliares que vão ajudar a alimentar essa plataforma. Então, esse vídeo está saindo hoje, por exemplo, que você está assistindo. E aí, durante o próximo mês, esse vídeo vai ser alimentado por todas as outras plataformas auxiliares. Então, quem assina minha newsletter vai receber esse vídeo para assistir. Quem me segue no Instagram vai ver posts que vão referenciar esse vídeo, vão receber o convite para assistir esse vídeo. Eu vou fazer publicações no LinkedIn referenciando esse vídeo e convidando as pessoas a assistirem o conteúdo completo e por aí vai. Então eu gosto de fazer essa estratégia porque eu acredito que, no meu entendimento, o YouTube é a melhor plataforma hoje para a gente investir tempo e recurso. Vejo também o LinkedIn como uma boa opção para quem busca se posicionar exclusivamente forte no B2B. Tá? Então você pode construir uma estratégia aí de All Roads Lead to LinkedIn. Todas as estradas levam para o LinkedIn, onde você coloca o LinkedIn no centro da sua estratégia e todas as outras plataformas que você utiliza
vão alimentar o seu LinkedIn. E aí, por que eu uso esse sistema? Porque esse sistema consegue pegar minha plataforma central, que é meu vídeo, e transformar esse único vídeo em dezenas de peças distribuíveis aí ao longo de todas as minhas plataformas. Eu consigo manter o controle total do fluxo, meio que até em tempo real, então eu faço o roteiro, jogo lá no sisteminha que eu montei com o Make, ele já alimenta tudo isso. Aí eu combino isso com, claro, a IA produzindo com uma avaliação humana, então todo o roteiro conteúdo post que ele faz, passa por uma segunda avaliação minha, uma segunda qualificação minha, e até inclusive eu volto lá para melhorar os prompts depois disso feito. E aí quais são as vantagens desse sistema que eu construí? E que eu acredito que muitos outros profissionais também têm feito isso, mas talvez não nomearam, não necessariamente se posicionaram com isso. Acho que isso é uma evolução natural aí para quem mexe com IA e é ferramenteiro tipo eu, assim. Então, qual que são as vantagens, né? Essa automação ela vai economizar dezenas, até talvez centenas de horas de trabalho manual, mas ainda tem que passar pela revisão humana. Isso é um ponto muito crucial, tá? Não tenta fazer isso sem passar pela revisão humana. E é essa revisão que vai garantir a essência e a mensagem, o tom de voz sejam preservados aqui. A diferença, ela tá muitas vezes nos detalhes, tá? Enquanto muitos players, muitos profissionais, muitas empresas, elas começam e seguem publicando meio que de forma aleatória, montam o planejamento mensal, sem ter muito um direcionamento de por que está fazendo, para onde quer chegar e quais são os objetivos de longo e médio prazo com isso, você pode construir um sistema que garante uma consistência e relevância, levando para onde importa de fato, tá? Eu coloco o meu negócio no centro do YouTube, né? O YouTube para mim é o centro do meu posicionamento, mas você pode colocar a sua receita, por exemplo, suas vendas, um produto, um serviço específico, e todos os seus conteúdos levam para esse lugar, tá? Não tem problema nenhum. É só você pensar que você tem que colocar algo no centro, um objetivo no centro, uma meta no centro da estratégia, e todas as estradas têm que levar para lá. E a partir desse objetivo no centro, com as estradas direcionando para lá, você consegue construir de fato um sistema de conteúdo escalável para acelerar o seu processo de marketing e vendas no B2B. E aí, assim, eu quero que você saia deste vídeo aqui com ações muito claras do que você vai fazer. Então, eu vou te dar um passo a passo para você implementar esse sistema de conteúdo B2B, beleza? Seu primeiro passo vai ser dedicar pelo menos um dia de trabalho para mapear os 5 principais problemas do seu público-alvo. É isso, um dia de trabalho dedicado a entender isso. Então, você vai ouvir call aí com o seu time de venda, o seu time de CS, você vai buscar informações nos LLMs da vida, aí, Gemini, Perplexity, que são os melhores para fazer esse tipo de busca hoje. Usa o ChatGPT também. E aí, para cada um desses 5 temas, você vai listar 7 crenças limitantes, tá? Para cada um desses problemas. Você vai ter que transformar essas crenças em títulos orientados a uma solução, por exemplo. E, cara, pode usar e abusar do ChatGPT aí para fazer isso, que eu acho que ele vai te ajudar bastante. Depois você vai escolher uma ferramenta para gerenciar tudo isso. Eu, particularmente, gosto de usar o Sheets do Google e o Notion para diferentes demandas, mas usar de forma parecida ali. Alimento isso com o Make, usando o Make, conectado com o ChatGPT e com o Cloud. Talvez seja um pouco mais complexo para a maioria das pessoas, mas um dia vai ter um conteúdo no canal explicando como que eu faço isso. Você vai configurar um processo simples de automação com as ferramentas aí mencionadas. Então, conecta Make com ChatGPT, com Cloud, com Google Sheets, por exemplo. E, cara, começa uma cadência realista. Aqui, eu trabalho com uma média de 2 a 4 vídeos por semana de produção. Então, produzo o roteiro, gravo o vídeo, o roteiro do vídeo espalha e vira tudo o restante do conteúdo, e aí a gente vai, a partir desse conteúdo em vídeo, produzindo os demais conteúdos. Tudo parte desse conteúdo de vídeo, que é mais relevante na minha estratégia. Tá? É importante você ter a noção aqui de que o segredo não é necessariamente a perfeição, é a consistência. É mais importante você sair do zero, sair da inércia, mesmo que você faça algo que não está tão legal no começo, do que você ficar esperando ficar muito bom em algo para você começar a fazer. E o sistema bem estruturado, ele vai garantir para você a consistência, mesmo quando a sua inspiração falhar. Tá? Eu já passei por muita empresa B2B e passo ainda até hoje como consultor, e eu sei que o processo de produção de conteúdo B2B
ele muitas vezes é um processo caótico. E ele depende muito ali de uma reunião de pauta, um briefing, um líder está muito envolvido no processo, porque as pessoas querem se envolver muito, querem ter muita decisão, juntar as decisões ali. E se você constrói um sistema, o sistema consegue justificar todo o processo, né? Então você substitui o processo, que muitas vezes vai ser humanizado e vai falhar, por um sistema, um framework. Esse framework que eu compartilhei com você hoje aqui, com certeza você vai construir um processo, um sistema mais previsível de produção de conteúdo e, consequentemente, de resultados. E bom, meu amigo e minha amiga, se esse conteúdo foi útil para você e para sua empresa, eu peço que você compartilhe com um amigo, um colega aí que possa se beneficiar dele também. Aproveito e peço para você se inscrever aqui no YouTube e me acompanhar lá também, lá no LinkedIn, para ver os outros conteúdos que eu posto ao longo da semana.